Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar só conversando com vocês sobre um fato que eu acho que é interessante conversar com vocês, principalmente porque é um negócio que tem me ajudado bastante. Eu vejo que muitas pessoas não seguem isso que eu vou falar agora, né? Eu acho que, melhor, eu tenho convicção de que nós não podemos ler apenas um economista, né? Por melhor que seja esse economista, então você não lê só o Hayek, ou só o Mises, né? Ou só o Friedman, ou só o Keynes, né? Então vamos lá, você tem um economista que é o seu favorito, e aí você leva tudo que ele fala como se fosse algo incontestável porque ele disse, né? E aí você pega o livro desses caras, né? Então, por exemplo, você é um grande fã do Mises, você pega o livro do Mises, o Ação Humana, né? E lê como se fosse uma bíblia, né? Ou, por exemplo, eu sei que muitos inscritos aqui do canal gostam do Rothbard, eu também gosto dele, mas, por exemplo, pega e lê o Homem, Economia e Estado como se fosse uma bíblia, como se não pudesse, como se fosse a verdade absoluta que estivesse lá, sem questionar, né? Então a gente deve não ler apenas um autor, né? Não só não ler apenas um autor, a gente deve estar lendo diversos autores, como também não tomar como uma verdade absoluta o que ninguém fala, né? Obviamente, você vai ler, e aí você vai chegar às suas conclusões, se tiver lógica, se fizer sentido o que está sendo falado ali, se o cara demonstrar que é verdade, né? Então você pega, mas sempre aberto a que comprovem que você estava equivocado e que o autor em si estava equivocado, né? Então é importante a gente ter essa humildade intelectual, nós estudantes, né? E eu brinco que quando a gente busca a verdade, a gente é estudante a vida inteira, né? Inclusive essa é uma frase que, se eu não me engano, é do Einstein, né? Pelo menos eu vi eles deram autoria para o Einstein, não tenho certeza se foi ele que falou, mas enfim, a frase diz que os estudos, a frase diz mais ou menos assim: os estudos é a única área que nos permite ser criança a vida inteira, né? Então eu interpreto essa frase dessa forma, ou não sei se é a área do conhecimento, enfim, basicamente que a gente vai estar a vida inteira aprendendo. E esses próprios autores, né, que eles são muito citados, muito que tem meio que fã-clubes na internet, né? O que não tem problema, eu tenho meus economistas favoritos, que eu concordo com 99% das coisas que ele fala, mas eu estou sempre aberto a discordar deles, né? Então, por exemplo, o Hayek mesmo é um economista que eu gosto pra caramba e tem pontos, tem opiniões, tem visões dele, das quais eu não compartilho, né? E eu acho que tá tudo bem, eu vou continuar gostando dele. Inclusive, eu estava lendo um artigo escrito pelo grande economista Fritz Machlup, que é um economista austríaco, né? E ele, na época que ele morava nos Estados Unidos, ele foi diversas vezes pleiteado ao Nobel de Economia. Ele nunca ganhou o Nobel de Economia, mas ele tem uma influência muito grande, né, na academia, né? E o Fritz Machlup era um dos diversos alunos que o Mises, né, o Ludwig von Mises, tinha no seu seminário privado de economia na Câmara de Comércio de Viena, né? Entre os presentes no seminário, além do Fritz Machlup, a gente tinha Lionel Robbins, F.A. Hayek e muitos outros, né? A gente tinha o filho do Karl Menger, que também chamava Karl Menger, né? Só que o Karl Menger filho se escrevia com K e não com C, né? E então, basicamente, a gente tinha esses diversos alunos e um deles era o Fritz Machlup. E o Fritz Machlup, ele sempre foi tratado como um misesiano, né? Porém, ocorreu uma época em que ele estava na Sociedade Monte Pelerin, que era uma sociedade onde diversas mentes liberais participavam, né, trocavam ideias. Ela existe até hoje, na verdade, né, mas enfim, essa reunião tem bastante tempo. Eu li isso aí num artigo escrito por Fritz Machlup, em homenagem a Ludwig von Mises, que é o artigo Ludwig von Mises, a Scholar Who's Not... Não lembro direito o nome, eu vou deixar aqui na tela. Em inglês, ele tem disponível no Mises Institute, né? E basicamente o Fritz Machlup, ele vai e teve uma briga com o Mises, né? Porque, para quem não sabe, o Mises era um ferrenho defensor do padrão ouro, né? Ele era um ferrenho defensor do padrão ouro. E o Fritz Machlup fala mal do padrão ouro,
ou não lembro se fala mal, mas enfim, ele faz uma crítica ao padrão ouro na sociedade de Monte Pelerin, uma crítica até meio ácida, né, aos defensores do padrão ouro. E o Mises, que era um professor dele, fica muito chateado, e a própria esposa do Mises, ao escrever a biografia do Mises, ela coloca que o Mises ficou muito chateado com o Fritz Maclub, né? Então, o Fritz Maclub, nesse artigo que ele escreve em homenagem ao Mises, ele conta dessa situação, né? E ele diz que ele realmente discordou do Mises naquele ponto. E ele fala uma frase no final do artigo, né? Que eu até anotei aqui, que eu vou ler para vocês, porque eu acho que é uma frase muito importante. Vou ler o trecho inteiro, né? Como a senhora Mises escreveu em seu livro, havia me tornado um apóstata intelectual, embora, a meu ver, apenas por aderir estritamente à posição intelectual de Mises. Aí agora vem a frase. A admiração por um grande homem e seu importante trabalho não pressupõe a aceitação acrítica de todos os seus pontos de vista. O fato de que fazer uma exceção a alguns dos ensinamentos de Ludwig von Mises não me torna um apóstata. Ao contrário, isso deveria provar que o grande mestre produzira alunos com mentes abertas e críticas. A admiração pelo professor e por seu ensinamento deve ter mais valor que a conformidade ortodoxa com artigos de fé revelados. Essa frase é do Fritz Maclub, esse trecho. Está presente tanto no livro Contexto Histórico da Escola Austríaca, como no artigo, nesse artigo que eu falei, que eu não pronunciei o nome, mas eu vou deixar. Inclusive, eu acho que deve ter aqui no livro, deixa eu ver. A tradução do artigo é Ludwig von Mises, um acadêmico intransigente, né? Enfim, então essa frase do Fritz Maclub eu adapto para todos os economistas dos quais eu admiro, né? Então quando eu digo que eu gosto de um autor, etc., que eu leio bastante livros deles, que o cara me ensina bastante, isso não quer dizer que eu vou aceitar todas as opiniões dele sem refletir a respeito, né? Inclusive, eu acho que a função de um mestre é essa, né? Ele demonstrar para você os caminhos, e o mestre quer até que você supere ele, não que você se torne um papagaio do que ele fala, né? E essa frase aqui, do Fritz Maclub, ela me despertou a vontade de realizar esse vídeo. É um vídeo que, embora não esteja ensinando para vocês nenhum conceito, nenhuma econômico, né, que é o que eu normalmente faço aqui no canal, não esteja contando a história de nenhum economista, que é outra coisa que eu faço aqui no canal, não esteja falando sobre alguma escola de economia, que é outra coisa que eu faço aqui no canal. Eu acho que esse ensinamento é tão importante quanto essas coisas, talvez até mais, né? Bom, então o que eu digo é o seguinte, né? Qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? A mensagem que eu quero passar é basicamente duas. A primeira é que você leia mais de um autor, que você não fique preso apenas em autores como Rothbard, Mises, né, Hayek, ou Milton Friedman, Thomas Sowell, Adam Smith, sei lá, enfim, o autor que você mais gostar, você não fique preso a ele, você leia outros. Até porque esses caras que eu citei, você pega para ler os livros deles, eles referenciam muitas pessoas, né? Então, a gente não deve ler apenas um autor e muito menos achar que porque um autor disse alguma coisa, isso está correto, né? Isso aí vale para todo tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento, né? Então, a gente vê que tem pessoas que você fala qualquer coisa, um A fora do que o Marx pensava, e o cara vai falar como você não entende nada, ou você vai falar um A diferente do que o Keynes pensava, vão falar que você não entende nada, um A diferente do que o Friedman pensava, você não entende nada, um A diferente do que o chamado mainstream econômico fala, você não entende nada, e a gente não pode ter esse tipo de comportamento, né? Porque esse tipo de comportamento não é o comportamento de alguém que busca pela verdade, né? Lembrando que essa ideia do Maclub, e que eu estou reproduzindo aqui, não é originalmente do Maclub. Diversos economistas, filósofos, pensadores de forma geral, estudiosos, né? Todos esses tipos de pessoa, principalmente os melhores, né? Eles têm esse tipo de pensamento. Tem uma outra citação, essa do Hayek, que diz assim, que não ficamos mais sábios até perceber que muito do que a gente defendia era bastante tolo, né? Essa frase do Hayek é muito boa e eu acho que vai nessa linha também. Então a gente tem que estar aberto a poder mudar de ideia, a gente tem que estar aberto a ler mais de um autor, né? Isso vale inclusive para muitos aí que eu vejo falar, que falam, não pode ler tal livro igual fosse Bíblia, e o cara faz exatamente isso.
só que ele faz com um livro com uma visão contrária, né? Eu já vi gente falar isso dos austríacos, que os caras leem Ação Humana como se fosse Bíblia, e existem pessoas que fazem isso, e eu acho isso incorreto, né? Mas o cara que fala isso, ele faz isso com livros, com um livro de outros autores, né? Com livros de outros autores, ele fala que tá certo porque o autor diz. Então é meio complicado isso, né, cara? E eu acho que se eu conseguir passar essa lição para quem tá assistindo, isso vai, esse vídeo já valeu a pena. E basicamente é isso, agradecer você que me assistiu até aqui. Se você puder, se você quiser, né, ajudar o canal de alguma forma, a gente tem os links na descrição. Você pode, primeiro você pode compartilhar esse vídeo, isso aí já ajuda muito e eu já vou ficar grato. E você também pode comprar qualquer produto pelo link do canal na Amazon, que eu ganho uma pequena comissão e você não tem nenhum custo adicional. Ou você pode fazer uma doação. Lembrando que a doação você não precisa, que a chave Pix vai estar na descrição e você não precisa doar se você não quiser. Apenas se você quiser ajudar o canal, se você quiser que o canal, que eu tenha mais tempo para fazer vídeos para o canal, que se você quiser ajudar o meu site também, o Econotime, então você pode fazer uma doação. Lembrando que qualquer valor, R$1, R$2, R$5, valores altos também, se você quiser, são bem-vindos, mas não precisa mesmo, só de eu estar podendo ajudar vocês aí, espero estar conseguindo, eu já estou mais que satisfeito. E é isso aí, um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.